Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Benito Salomão, eu sou mestre em economia, estou terminando o doutorado em economia. E aqui nesse espaço a gente discute economia, discute política de uma forma simples, de uma forma qualificada, responsável, educada, sem xingamentos, sem ofensas pessoais, como se espera em uma democracia madura. Como vocês já sabem, ao longo dessa semana nós estamos discutindo as plataformas dos candidatos em termos de economia, expressas nos artigos publicados na Folha de São Paulo dos seus assessores econômicos, né? Então, ao longo da semana vocês já puderam acompanhar vários vídeos de diferentes economistas ligados aí a diferentes candidaturas. E hoje nós vamos falar do Afonso Celso Pastore, que é o coordenador ali do programa econômico do presidenciável ex-juiz Sérgio Moro. Então peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que possa aí realmente estar acompanhando os próximos vídeos. É muito importante aqui o seu engajamento nessa discussão. Mas sem mais delongas, né, o Afonso Celso Pastore, no meu entendimento, opinião pessoal minha, né, de todos os economistas que nós revisitamos ao longo dessa semana, né, falamos aí do Nelson Marconi, né, depois do Henrique Meirelles, em seguida do Guido Mantega, representando ali as candidaturas do Ciro, do Dória e do Lula, respectivamente. E agora nós estamos aqui com Afonso Celso Pastore, que fala em nome do Sérgio Moro, né? Na minha opinião, o Afonso Celso Pastore é o economista, dentre esses aí, o de mais boa formação, né? Um economista da velha geração, né? Já é um economista mais velho, foi professor da Universidade de São Paulo, foi presidente do Banco Central no governo Figueiredo, escreve quinzenalmente no Estado de São Paulo. Eu sou um leitor assíduo das colunas do professor Pastore no Estadão, então eu sou suspeito para falar porque eu tenho um alinhamento intelectual razoavelmente grande com as ideias do professor Pastore, em que pese isso não significa nada nesse contexto aqui, não significa que a minha simpatia pelas ideias do Pastore sejam aí um convite ou uma indução a vocês aqui para que votem no Sérgio Moro. Na verdade, o artigo do Pastore vai ficar, como todos os outros, na descrição desse vídeo. Vocês leiam, tirem as conclusões de vocês. Eu até confesso que fiquei um pouco frustrado quando o Pastore assumiu a coordenação de campanha do Moro, porque eu não me identifico com o Moro, né, politicamente. Né? Quem me acompanha sabe disso. Eu não sou muito simpático ao Moro candidato. Então, mas sou muito simpático ao Pastore, fiquei um pouco frustrado naquela ocasião. Mas sem mais delongas, né, a respeito das minhas preferências pessoais, porque não é isso que importa, né? O que importa são as suas preferências pessoais, a partir aí de revisitar ideias diferentes, né, de propostas diferentes. O importante, o que enriquece o conhecimento, é o contraste de ideias distintas. E aqui, nessa semana, eu penso que eu consegui cumprir esse papel, apresentando com muito respeito ideias de economistas que eu discordo, como o Guido Mantega, como o Nelson Marconi, e ideias de economistas que eu me alinho, como Pastore e como Henrique Meirelles. Mas a minha opinião não conta. O que nós queremos é que você forme a sua opinião. Para isso é importante que leia na íntegra os artigos, não se paute só na minha opinião, né, e busque aí sempre conhecimento e opiniões diversas. Sem mais delongas, o artigo do Afonso Celso Pastore é intitulado Veja as bases para um programa de governo de Sérgio Moro. A exemplo de outros artigos que nós explicitamos aqui ao longo dessa semana, o Pastore vai partir também do problema do crescimento da economia brasileira. Eu acho que aqui fica muito claro para o telespectador, para quem estiver assistindo esse vídeo, que o problema do crescimento da economia brasileira precisa ser encarado pelo próximo governo.
né? Não é uma trivialidade, né? O Brasil não cresce há 10 anos. O Nelson Marconi citou isso no artigo dele, o Meirelles citou isso no artigo dele, o Mantega citou isso no artigo dele, e o Pastore começa o artigo dele citando a ideia de um crescimento. Mas ele se preocupa não só com o crescimento per se, mas também com um crescimento que seja simultaneamente inclusivo e sustentável, né? E isso é muito importante, porque a ideia de crescimento inclusivo é a ideia de um crescimento que possa garantir oportunidades para as pessoas que estão na base da pirâmide social do Brasil. Né? Não basta crescer, é preciso crescer distribuindo, é preciso crescer incluindo pessoas no mercado de oportunidades e no mercado de consumo, para que o Brasil possa ali romper, né, com o avanço da pobreza, da miséria, da informalidade, que são problemas reais que a economia brasileira vem vivendo. E sustentável, né, e eu achei interessante o Pastore incluir essa palavra no seu artigo, porque o padrão de crescimento brasileiro ele precisa se dar com respeito ao meio ambiente. E o Pastore, em determinado momento do artigo, lá no final, vai inclusive citar isso, né, que nós conseguimos nos anos 70, nos anos 80, por vias da ciência, por vias da Embrapa, fazer uma revolução no agronegócio brasileiro, de forma que hoje nós conseguimos produzir alimentos, grãos, enfim, conseguimos produzir commodities em uma área ocupada, em uma área destinada à produção que não cresceu tanto. Isso tudo graças ao milagre da produtividade. Então é imprescindível que o Brasil se atente à dinâmica do crescimento sustentável. E aí o Pastore vai usar o exemplo da energia, do setor de energia, para poder ilustrar a sua preocupação com o crescimento sustentável. Porque se o Brasil crescer nos próximos 2 ou 3 anos a uma média de 3% ao ano, não há energia. E aí nós vamos aí continuar insistindo em ideias equivocadas de subsidiar energias sujas, como petróleo, como hidrocarbonetos, como hoje nós vemos, ou nós vamos induzir o Brasil para uma matriz energética barata e limpa, através de energia eólica, de energia solar, fontes renováveis, fontes que não poluem, né? Então esse é o padrão de crescimento que o Pastore enxerga para a economia brasileira e eu também enxergo. Um segundo ponto que o Pastore, de forma muito feliz, aborda no seu artigo é a importância das instituições para o crescimento econômico. E aqui, pelo menos o Pastore coloca uma divisão radical entre a direita que ele busca representar e a direita que hoje ocupa o poder no Brasil, que é uma direita que nos preocupa com a harmonia institucional. É uma direita que afronta Supremo, que afronta Congresso, que afronta a imprensa, que afronta governadores, que afronta a federação e, portanto, descumpre aí a Constituição o tempo todo, incorre em crimes de responsabilidade e cria um ambiente que é absolutamente hostil ao crescimento, né? De forma que o crescimento sustentado de longo prazo ele depende de instituições funcionando e funcionando com responsabilidade, com harmonia, né? Criando os incentivos necessários para que o Daron Acemoglu, o autor desse livro aqui, que eu gosto bastante, chama de instituições inclusivas, que possam desenvolver a ciência e a tecnologia, as inovações que vão elevar a produtividade e a capacidade do Brasil crescer ao longo prazo. Então, quem não conhece esse livro, Por que as Nações Fracassam, o Acemoglu é um professor do MIT, o Robinson é um professor de Harvard, e eles discorrem sobre a importância das instituições que criam incentivos, e esses incentivos vão ser o que vão motivar pessoas individuais, empresas, a produzirem ciência, conhecimento, inovações, e essa ciência, esse conhecimento, essas inovações vão transbordar nas economias na forma de ganhos de produtividade e gerar um crescimento de longo prazo nas economias, né? Então, o Pastore enxerga as instituições como fundamentais nesse processo, eu enxergo as instituições como fundamentais nesse processo, eu não sei se o Moro enxerga as instituições
como fundamentais nesse processo. Isso ele vai ter que provar na campanha, né? Eu achei interessante porque o Pastore assumiu o programa de governo dele, mas em entrevistas que ele deu à época que foi lançado como economista do Moro, ele disse que não quer cargo no governo, que ele não quer ministério, que ele não quer assumir nenhum tipo de compromisso com o governo. Então fica assim sempre aquela dificuldade que nós citamos lá atrás, no primeiro vídeo, onde nós discutimos os aspectos mais gerais de economistas ligados ao governo, de que adianta um economista apresentar um portfólio de ideias relevantes na campanha, se no governo essas ideias podem não ser aplicadas. Então esse é um ponto que eu gostaria de levantar com os senhores. Muito obrigado, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Amanhã é o último vídeo da série, onde nós vamos falar sobre o Felipe Dávila, do Partido Novo.